E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Rafael Coelho e você está no canal Coelho PC Dicas. E hoje eu vou testar e comparar alguns HDs externos, para a gente ver qual é a melhor opção para quem precisa de bastante espaço de armazenamento, seja para transportar dados de um lugar para o outro, seja como backup. Então, vamos lá! Um HD externo é um disco rígido tradicional, mecânico, que, como o próprio nome diz, fica fora do computador, ligado a ele normalmente por uma porta USB. Existem outros tipos também de armazenamento externo. Dá pra gente citar, por exemplo, os pendrives, os SSDs externos e as unidades NAS. Cada um desses dispositivos tem diferentes usos, suas vantagens e suas desvantagens. Os pendrives usam memória flash e têm como principal vantagem o fato de serem bem pequenos, ou seja, sua portabilidade. Eles também são bem baratos. As desvantagens dos pendrives incluem sua baixa velocidade e a pequena capacidade de armazenamento, já que em geral eles têm entre 8 GB e 128 GB. Já os SSDs externos têm como principal vantagem a velocidade. Na verdade, eles são o tipo de armazenamento externo mais rápido que existe. As desvantagens são o preço e a capacidade, que normalmente é menor do que a de um HD externo. Um SSD externo costuma ter capacidades entre 240 GB até 2 TB, mas esses modelos de mais capacidade são bem caros. Já as unidades NAS são um tipo de armazenamento externo com uma filosofia totalmente diferente. NAS significa Network Attached Storage, ou seja, armazenamento conectado à rede. É praticamente um mini computador com um ou mais HDs dentro dele e que disponibiliza o espaço desses HDs para todos os computadores e dispositivos que estão na rede. É excelente para ambientes empresariais e escritórios e sua capacidade é limitada apenas pelas características do NAS, podendo alcançar dezenas de terabytes ou até mais, até centenas. Já um HD externo é um disco rígido tradicional, só que em vez de ficar dentro do computador, ligado diretamente na placa-mãe, eles ficam do lado de fora e se conectam por meio de uma interface USB. Em alguns casos ainda eles podem usar uma porta Thunderbolt em vez de uma porta USB. Existem dois tipos de HD externo, os portáteis e os desktop. O HD externo portátil tem um tamanho mais ou menos parecido com o de um HD de 2,5 polegadas, ou seja, um HD de notebook. Inclusive, em muitos casos ele tem realmente um HD de notebook dentro dele. Esse tipo de HD externo retira a alimentação da própria conexão USB, ou seja, normalmente ele não precisa de uma fonte de alimentação. Alguns modelos são bem finos, com 10 mm ou menos de espessura, mas os modelos com mais capacidade, como 4 TB ou 5 TB, costumam ser mais gordinhos, com algo em torno de 20 mm de espessura. Já os HDs externos do tipo desktop são maiores e mais pesados. Geralmente eles usam internamente um HD de 3,5 polegadas. Esse tipo de HD externo precisa de uma fonte de alimentação ligada na tomada. A principal vantagem dos HDs externos é a capacidade, que pode chegar até em torno de 16 TB nos modelos desktop. Já as principais desvantagens de um HD externo são a sua baixa velocidade, quando comparado com SSD externo, e a sua relativa fragilidade, já que se o HD externo cair no chão, ele provavelmente vai pifar. E quais os principais usos para um HD externo? Bom, podem ser vários. O primeiro é, claro, como expansão da capacidade de armazenamento do seu computador. Se você precisa de mais espaço para guardar seus arquivos, instalar programas ou jogos, colocar um HD externo é a maneira mais prática de aumentar o seu espaço disponível. Isso é ainda mais importante em notebooks, onde nem sempre é possível instalar mais uma unidade de armazenamento internamente. Outra utilidade é para fazer backup. Seus arquivos importantes ficam dentro do computador, e assim eles podem ser perdidos caso o seu computador pegue fogo, ou seja roubado, ou simplesmente pare de funcionar. Assim, é altamente recomendável você fazer uma cópia periódica dos seus arquivos de trabalho. E uma das maneiras mais fáceis de fazer isso é conectar um HD externo, copiar esses arquivos para o HD externo e depois desconectar e guardar esse HD num local seguro. Outro uso bastante comum é para transportar dados. Se você tem arquivos muito grandes que você precisa transportar de um computador para outro, às vezes não vale a pena mandar por e-mail, nem mesmo por meio da nuvem. De qualquer forma, se você está vendo esse vídeo, é porque provavelmente está pensando em comprar um HD externo. Então, eu peguei vários modelos disponíveis no mercado, testei e vou mostrar aqui alguns detalhes deles e um comparativo de desempenho. São 3 modelos de HD externo portátil, todos de 4 TB, e um modelo de HD externo desktop de 6 TB. E só para fins de comparação, eu incluí nos testes também um SSD externo, no caso um com capacidade de 480 GB.
Com isso a gente pode ver na prática o quanto que um SSD externo é mais rápido que um HD externo. O primeiro modelo é o Seagate Expansion Desktop de 6 TB. Ele mede 176 por 121 mm, tem 36,6 mm de largura, pesa 950 gramas e usa interface USB 3.2 geração 1. Ele vem com uma fonte de alimentação e um cabo USB. Esse produto está disponível com capacidades entre 4 TB e 16 TB. Já o segundo modelo é um Seagate Expansion Portable de 4 TB. É um modelo que mede 80 por 117 mm, tem 20 mm de altura, pesa 238 gramas e utiliza interface USB 3.2 geração 1. Ele vem apenas com o cabo USB e está disponível com capacidades entre 1 TB e 5 TB. O terceiro modelo é o Toshiba Canview Basics de 4 TB. Ele mede 78 por 109 mm e tem 19,5 mm de altura. Seu peso é de 218 gramas e a interface é USB 3.2 geração 1. Acompanha também apenas o cabo USB. Esse HD está disponível com capacidades de 500 GB até 4 TB. O último HD testado é o Toshiba Canview Ready, também de 4 TB. Ele é muito similar ao Canview Basics, exceto pelo design ligeiramente diferente. Também mede 78 por 109 mm com 19,5 mm de altura e 218 gramas de peso. A interface também é USB 3.2 geração 1 e junto com ele vem apenas o cabo USB. Pode ser encontrado nas capacidades de 1 TB, 2 TB e 4 TB. Esses 4 modelos usam o mesmo tipo de interface, um conector USB tipo micro B na unidade e um cabo com conector tipo A para conectar no computador. Todos eles funcionam direto no Windows, ou seja, basta conectar e são imediatamente reconhecidos e estão prontos para uso. O SSD externo que eu incluí nos testes é o HyperX Savage Exo de 480 GB de capacidade. Ele usa internamente um SSD formato M.2 e interface SATA, mede 49 por 133 mm, com 10,2 mm de espessura, pesando apenas 56 gramas. A interface é USB 3.2 geração 2, com conector tipo C. Lembrando que o USB 3.2 geração 2 tem velocidade teórica máxima 2 vezes superior à da geração 1. Ele vem com 2 cabos, um com conector tipo A e o outro com conector tipo C para ligar no computador. Então, vamos aos testes. Eu utilizei o programa Crystal Disk Mark 8, no perfil Real World Performance. No teste de leitura sequencial, vemos que o Seagate Expansion Desktop tem uma velocidade um pouco superior à dos modelos portáteis, os quais todos têm velocidades similares. Já o SSD externo é cerca de 3 vezes mais rápido. Faz sentido que um HD do tipo desktop seja mais rápido nesse teste do que os modelos tipo portátil, já que os HDs de 3,5 polegadas em geral têm maior desempenho sequencial do que os de 2,5 polegadas. No teste de escrita sequencial, o resultado é semelhante, com os 3 modelos portáteis com desempenho similar e o Expansion Desktop com um pouco mais rápido, além do SSD com desempenho muito superior. Ligeiro destaque para o Toshiba Canview Ready em relação aos demais modelos compactos. Se a diferença de desempenho na leitura sequencial entre um HD e um SSD é grande, na leitura aleatória é maior ainda. Aqui vemos os 3 HDs portáteis com desempenhhos similares, o Expansion Desktop um pouco mais rápido e o SSD externo cerca de 50 vezes mais rápido. Já na escrita aleatória a coisa muda um pouco de figura. O SSD externo ainda é mais rápido, mas os HDs portáteis já não ficam mais tão atrás. O próximo teste é o que mede o número de operações de entrada e saída por segundo. No teste de leitura, os HDs externos tiveram resultados similares, enquanto o SSD externo foi cerca de 50 vezes mais rápido. Já na medição de operações de escrita por segundo, de novo o SSD externo foi muito mais rápido, seguido pelos HDs portáteis e com o Expansion Desktop em último. Para finalizar, no teste que mede o tempo de resposta na leitura, que é o atraso médio que a unidade tem entre o acesso a um determinado bloco e o próximo acesso, o SSD teve um tempo de resposta bem menor do que o dos HDs, enquanto o modelo desktop foi um pouco mais rápido que os modelos portáteis. Já no tempo de resposta de escrita, o Expansion Desktop teve um atraso bem maior do que os modelos portáteis, enquanto o Savage Exo foi o mais rápido de todos. Então, o que a gente pode concluir desses testes? A primeira conclusão é óbvia e já era esperada. Um SSD externo é bem mais rápido do que um HD externo, principalmente no acesso aleatório, ou seja, na leitura e gravação de arquivos pequenos e fora de sequência. Fica claro que a diferença no desempenho é maior no acesso aleatório do que na transferência de dados contínua. Assim, por exemplo, no caso de você ter um notebook com pouco espaço interno e precisar de mais espaço para manter arquivos de trabalho, programas e
jogos, eu realmente recomendo você utilizar um SSD externo e não um HD externo. Já para armazenar quantidade de dados muito grandes, que você não vai estar acessando diariamente, como filmes e vídeos, um HD externo é uma opção bem mais interessante. Já em relação a utilizar um HD externo do tipo portátil ou do tipo desktop, vai depender do seu uso. Se a sua intenção é utilizar a unidade para backup, eu recomendo fortemente você comprar uma do tipo portátil. Isso porque você não vai precisar dele o tempo todo. E quando for fazer seu backup, por exemplo, uma vez por semana, até parece, né? Você vai conectar o HD ao computador, copiar os seus arquivos importantes para ele, depois desconectar e guardar o HD num local seguro. Isso porque não adianta muito deixar o backup junto com o computador. Se ocorrer algum incidente grave, tipo o seu computador for roubado ou seu equipamento pegar fogo, você perde o backup também. Por isso, tão importante quanto fazer o backup seguidamente é guardar esse backup num local seguro. E claro, se o seu objetivo for transportar arquivos de um computador para outro, um HD externo portátil é a melhor opção, já que o próprio nome já deixa claro que ele serve para isso. Já um HD externo do tipo desktop é a melhor opção quando você tem uma grande quantidade de dados e precisa manter esses dados disponíveis. A grande vantagem dessas unidades é que elas existem em capacidades muito grandes, tipo 6 TB, 10 TB, 12 TB. Então, por exemplo, fotógrafos e editores de vídeo vão se beneficiar desse tipo de equipamento. Embora, dependendo do volume de trabalho, uma unidade NAS comece a valer a pena. E em relação aos 3 HDs externos portáteis que eu testei, qual o melhor? Entre o Seagate Expansion Portable, o Toshiba Canview Basics e o Toshiba Canview Ready, não houve uma grande diferença de desempenho. Como os 3 estão mais ou menos na mesma faixa de preço, em torno de R$700, eu sugiro que você compre o que estiver mais barato entre eles, ou aquele que estiver na promoção. O Seagate Expansion Portable foi ligeiramente mais rápido nos testes de leitura e escrita aleatória, o que claramente tem a ver com o tempo de resposta um pouco mais baixo. Então, se eles tiverem todos o mesmo preço, ele pode ser a escolha mais interessante entre os 3. E aí, ficou com alguma dúvida em relação a HDs externos? Se ficou, deixa aí nos comentários que eu vou tentar responder a todas elas. Então é isso, obrigado por assistir até o final. Não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal, isso é muito importante. Valeu!